18 anos de muitas histórias. A gente fez esse ano algo diferente. Cada ano representada através de uma conversa, cada ano representado, né? Através de uma conversa com um ouvinte da Band News FM que tem alguma história. Hoje eu tô tendo uma alegria enorme de conversar com uma pessoa muito especial, o Davi Lopes. Ele que é militar do Corpo de Bombeiros, músico, e tem uma história linda com a Rádio Band News FM, porque já é ouvinte nosso há muito tempo. Mas o Davi, se eu pudesse qualificá-lo, ele é uma espécie de fênix. Ele ressurge, ele traz histórias aonde há cinzas. Davi, muito obrigado pela sua entrevista. Nada, estamos aí. Fala para o ouvinte da Band News FM por que eu falei que você é quase uma fênix? É por causa da ressignificação, daquilo que representa a fênix, né? De ressurgir das cinzas. Né? Eu vou esclarecer. O Davi ele é o personagem principal de um documentário belíssimo, né? Produzido pelo nosso Lindo. Vinícius Dónola, âncora da Rádio Band News FM. Isso. Que traz a história. O Davi ele só retirou daquilo que foi uma das maiores tragédias da nossa cultura brasileira, que foi o incêndio no Museu Nacional. O Davi tirou dali a música. O Davi fez das cinzas musicalidade. Explica pra gente, Davi. Então, isso vem de um trabalho que eu faço há muitos anos, né? Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros. Eu sou do Corpo de Bombeiros de 97. E eu entrei no bombeiro como bombeiro mesmo, de apagar incêndio e tudo. Mas eu já era músico desde muito tempo. Desde novinho, 10 anos já tocava. E aí, lá no meio do incêndio, no meio das coisas, eu percebi que tinha algumas madeiras que poderiam ser reaproveitadas para fazer alguma coisa. Era um resto de móveis, eram portais, colunas, vigas do Rio Antigo, que eram feitos com madeiras muito nobres na época. E aí eu percebi que aquilo poderia ser feito alguma coisa. Então, como eu era muito apaixonado por violão, eu pegava sempre essas madeiras assim que eu podia fazer isso, né? Eu ia lá, pedia, fazia alguma coisa, e eles me doavam essa madeira, lógico, né? Mas sempre visando recuperar aquilo de alguma forma, fazendo alguma coisa. Na época não era instrumentos musicais, mas eu logo liguei isso ao violão e eu falei, cara, vou fazer meus instrumentos musicais agora com esses instrumentos, com essas madeiras. E aí surgiu um músico bombeiro luthier. Quando que começou isso? Quando que você começou a pegar a madeira de incêndios e transformar isso em instrumentos musicais? Bem, juntar mesmo, eu comecei a juntar 2000, assim, que eu tenho ideia, né? Mas assim que eu participei do primeiro incêndio, isso já entrou no meu coração, assim, eu falei, pô... Mas juntar mesmo, assim, a forma de buscar essa madeira, de conversar com a pessoa que sofreu aquela tragédia, isso demorou um pouquinho, porque é muita dor, é perda, e é muito chato, né? Então você chegar ali, como se fosse se aproveitar daquele negócio, e não queria que soasse assim, eu queria que soasse de uma forma realmente nova, né? E aí eu comecei a juntar essas madeiras. Eu ia lá, buscava essas madeiras e tudo, fazia e comecei a juntar em 2000. Comecei a construir em 2004. Então juntei um tempinho de madeira, assim. E não era só dos incêndios, né? Quando eu percebi que essas madeiras poderiam ser reaproveitadas, eu pegava a madeira das demolições, por exemplo, de não tragédias, assim, né? Até do lixo do centro do Rio, por exemplo. Madeira que ninguém dava mais madeira nada que ninguém por dava aquilo. mais. Ou alguém fez alguma reforma, ou estava ali, assim, várias histórias, muitas histórias com esse negócio de pegar madeira. Eu estava num trabalho, aí saindo à noite de um concerto lá do quartel do Corpo de Bombeiros, né? Aí tinha um espaço assim, que era uma lixeira, e tinha um monte de móveis ali, né? Eu falei,
vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa pra mim. Vai que, né? Vai que, mas nessa que vai que tinha uns 2 móveis ali, madeiras, que não era assim para fazer os violões, mas eu poderia fazer alguma máquina, alguma coisa, alguma mesa. Aí eu falei, pô, vou começar a pegar isso aqui para mim. Ô, Davi, agora me conta do Museu Nacional. E o Museu Nacional, no dia do incêndio, né? Aí eu estava na folga, não estava no serviço. E aí, a tragédia, né? Minha filha falou, pai, não sabe o que está acontecendo. O Museu Nacional pegando fogo. Você ficou sabendo através da imprensa? Da imprensa. De folga em casa? Chinelo. Estava chegando. Vou dormir. Tava com a minha filha e ela também. O pessoal lá de casa, a gente sempre ia. Entendi. Já tinha ido várias vezes lá no museu. Pô, aqui é isso, aqui é aquilo. Ela já conhecia. E aí foi assim. E aí eu falei, vou para lá. Vou ajudar. Vou lá, vou ajudar. Como eu sei quais são os trâmites, eu fui e... terrível, né? Não dá nem para mensurar esse dia, muito choro, realmente muita tragédia. Era a história, a memória do país sendo queimada, né? Exatamente. Quem eu olhava, assim, lógico, a tristeza estava estampada no rosto de cada um. E aqueles que queriam ajudar, ou então tinha assim, o dever de estar ali, os bombeiros também sentia essa dor, né, essas coisas todinhas. E eu, como tinha uma ligação ali com o museu, imagina como é que foi. Até para vocês, bombeiros, que estão acostumados com esse tipo de coisa. Né? Isso. Mas realmente foi uma tragédia gigante do ponto de vista da história, da cultura. E aí como é que foi? Você estava lá entre um caminhar e outro, entre um olhar que não é qualquer olhar, um olhar já treinado e outro. Já sabia alguns lugares. E aí, logo no outro dia, ou 2 dias depois, eu passei aí no museu todos os dias. Todos os dias eu chegava lá e para saber para onde ia aquela madeira, como é que ia ser a história depois e tudo. E eu respondi um e-mail do museu dizendo, apresente seu projeto para ajudar a reconstruir o museu. E nesse dia do incêndio, no outro dia eu escrevi o que eu poderia fazer. Eu sou luthier, então eu faço madeira, eu já faço isso já há um tempo. Eu vou fazer uns violões, uns instrumentos com essas madeiras para ajudar a reconstruir o Museu Nacional. A gente vai leiloar, vai fazer alguma coisa. Mas como eu vou fazer pegar isso? Aí eu ia todos os dias. E aí você conseguiu? Um dia eu consegui, eu ia todo dia com um instrumento e a pessoa falou assim, rapaz, eu te conheço aqui, todo dia você vem com esse instrumento. Eu falei com uma diretora, Fernanda, e ela vai te ouvir. Olha só. Foi assim. Ela é secretária do professor Alexandre Kellner e ela também é jornalista. Aí, aquela palavra jornalista entrou assim na minha cabeça. Eu falei, jornalista? Eu não posso fazer esse negócio sozinho. Eu lembrei do Vinícius Dono. E enquanto eu caminhava lá para falar com ela, eu mandei um texto para ele e para o Paulinho Mosca, em um áudio. Assim, rapaz, vê se você consegue me ajudar nessa doideira. Sabe que sou maluco, essa loucura de fazer um instrumento aqui para ajudar a reconstruir o Museu Nacional. Aí os dois, dali surgiu a Fênix. E aí vocês abraçaram essa ideia. E qual foi o instrumento que saiu? Saiu um violão clássico, um violão de aço, né, voltado para o rock, para o pop. Saiu violino, um cavaquinho e bandolim. E saiu também um show do Paulinho Mosca, né? Show do Paulinho Mosca, já tocando teu instrumento. Já tocando os instrumentos. Já saiu também um documentário maravilhoso, produzido pelo nosso Vinícius Dônula, contando justamente essa história linda que ganhou o mundo, né, Davi? Foi. Essa história... O documentário hoje já tem 19 prêmios, eu acho, ou mais. Voou o mundo. Tem prêmios bem legais. Bem legal isso. Porque
tem a ver com a ressignificação, né? Que é tornar alguma coisa que é um objeto, alguma coisa, em outra coisa, mas que leva aquele significado. Traz a lembrança, entendeu? Então, isso é muito bom para todo mundo, porque a ressignificação, eu não digo que ela tem que estar no cotidiano de cada um, porque é impossível a gente saber quais são as tragédias. O que vai acontecer daqui a 1 hora, 2, 1 minuto, um dia, a gente sabe. Alguma coisa pode acontecer. E se acontecer, eu sempre vejo assim, né? Tem essa teoria comigo, que as coisas, elas não funcionam como uma tragédia, não é só uma tragédia em si. Para mim, uma tragédia é uma oportunidade. Então, eu vi isso uma oportunidade de contar uma nova história. E a gente está fazendo isso hoje com a música. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, a gente pode fazer alguma coisa junto com o pessoal da música popular, que a gente conhecia e tal. Eu já tinha feito um violão pro Paulinho Mosca. E a gente virou amigo com essa história e tá até hoje. E vocês estão contando histórias, né? Exatamente. Histórias através da música e através da arte. A Band News FM também é uma contadora de histórias. Isso. Né? E para ela contar a história, ela conta com a participação dos ouvintes da rádio. E eu estou diante de um ouvinte. Sua relação agora com a rádio Band News FM, Davi? Então, agora, além das grandes notícias, das coisas que vai acontecer, né? Que a gente sabe rapidinho o que está acontecendo. A minha amizade com o Vinícius é muito grande, entendeu? E a gente, depois, em 2016, nós fizemos uma matéria falando sobre esse assunto dos violões que saem das madeiras do incêndio. E foi aí que eu lembrei dele e a gente criou esse grande laço, esse negócio vínculo da amizade, do vínculo, que cada um segura realmente a onda do outro, entendeu? Ninguém larga a mão mais de ninguém. Então, esse grupo que surgiu, além desse grupo que surgiu e da história, esses laços continuam e formou essa ligação. Então, onde ele vai, eu tô lá. Tá junto. A gente tá junto e vice-versa. Agora, você já era ouvinte da Rádio Band News. Já. Ele se tornou ainda mais ouvinte agora, sim, com a chegada desse craque que é o Vinícius Dômila com a gente. Você já ouve a rádio há muito tempo? Mas muito tempo. A partir sempre nas manhãs, né? Uhum. Na época, e desde o Boechat, desde muitos anos. Nem sei quando a gente começou, mas era sempre quase que automático, né? Ir no estacionamento, e no carro, e sempre assim, a gente ouvindo e mantendo ligado nas O que a rádio te ajuda no dia a dia? O que é importante aqui no ar, sem combinar, tá bom? Sem combinar. Manda ver. O que você acha que a rádio te ajuda mesmo no dia a dia? Por que a rádio é importante para você nessa relação do dia a dia? Prestação de serviço, sei lá, informação de trânsito, como é que é? Porque tem aquele negócio do nacional, né? Das coisas que estão acontecendo no nacional, parece que vem um círculo e vem vexando até onde a gente está. Que é no nosso carro, na nossa casa, no nosso bairro. E ali aquilo tudo é o movimento que te ajuda. O que está acontecendo, ajuda a deslocar. Acho que qualquer um que está andando, que está querendo fazer alguma coisa. Essa semana mesmo teve coisas que aconteceu na parte da manhã, na madrugada. Eu sou morador da Ilha do Governador. Já sei até do que você está falando. Então, e aí a gente, o que está acontecendo? A pessoa que estava dirigindo o carro, eu falei, cara, coloca na Band aí para ver o que está acontecendo. Você está falando da Polícia Civil, daquela ação que frustrou que aconteceu, a tentativa exatamente, de assalto a uma agência bancária lá na Ilha do Governador. Causou tiroteio, muito engarrafamento e tudo. E aí a gente ligado ali, porque a gente não pode ir lá, mas sempre tem alguém vendo, né? O helicóptero está lá, as coisas o pessoal está sabendo, a informação está ali. Os ouvintes participam. Exatamente. Né? Que às vezes vale a pena você parar, vale a pena você ir, seguir. Poxa, imagina como isso é importante. Está acontecendo isso ali, melhor você esperar um pouco, você
dá pra ir. E se tratando de uma cidade que você tem aplicativos para dizer aonde tem tiroteio, né? Plataformas que te dizem aonde você pode sair, onde você não pode ir, Pois é. é uma loucura necessária, né? Exatamente. O pior não é, você fala, pô, mas tem um aplicativo, é porque você precisa realmente desses aplicativos. Exatamente. Então, talvez a rádio, você falou muito em ressignificar, em reinventar, né? E agora eu estou puxando aqui para a Rádio Band News FM, uma rádio que procura se reinventar no que diz respeito a prestar serviço, né? É Exato. uma rádio que hoje está no teu carro, que está no teu braço quando você está fazendo Cooper, correndo, sei lá, né? É uma rádio que está com você no seu deslocamento. Isso. E que precisa, em tempo real, te abastecer. E aí te ajuda nesses deslocamentos pela cidade. Ô, Davi, dentro esse período aí entre ouvinte que você tem, entre essas histórias que você tem trazido, que você tem... Você acha que você é uma pessoa muito positiva, né? Dá para perceber que você... É legal. Né? E às vezes a gente é dragado por um cotidiano de muita violência, né? Infelizmente. Só que a gente está vivendo agora o momento de comemorar os 18 anos da rádio. Como é que você está enxergando esse momento que a gente está vivendo, com as informações que você recebe? Você acha que a gente está... Você vê possibilidade Você vê positivismo? Você vê coisa boa na cidade? Como é que... Então, como eu falei pra você, né, cara, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, Davi, que legal, você já foi piloto, eu já fui piloto de avião, músico e tal, fazer tantas coisas. Eu falei, rapaz, eu sonhei... Eu tô diante do Rodrigo Hilbert aqui na minha frente. Eu sonhei com muita coisa, entendeu? Então, as pessoas têm sonhos. Qual o seu maior sonho? Atualmente é realizar esses que eu já tinha, de ser piloto, de fazer as coisas, de realizar alguns sonhos, né, que você tem. Só que o sonho, ele está ligado diretamente àquilo que você vê no seu redor, aquilo que você vive, né? Então você tem sonhos e tem esperanças ligadas nisso. Na nossa sociedade é isso. Às vezes você tem sonhos de ver uma sociedade mais... Entendi. Igualitária, uma sociedade melhor para se viver. E, às vezes, esses sonhos são frustrados por causa do próprio cotidiano, das coisas que estão acontecendo ali. Mas precisa agir, né? Precisa agir nesse cotidiano para transformar essa realidade. Exatamente. Então, tanto o sonho como a realidade, né? Por isso que eu falei da tragédia, que, às vezes, a tragédia traz uma oportunidade. Você falou de oportunidade, você falou de beneficiar e você tem feito a alegria de muita gente através da música. Eu queria te agradecer demais a participação aqui. Legal. Falar que você é um dos homenageados pelos 18 anos da Rádio Band News FM por tudo que você representa.